o abençoe e seus lares. Então, o que queremos provar para você é que Deus não muda. O tema que queremos provar para você, amigo, é a igreja primitiva, ou seja, os primeiros cristãos. Veja o que diz em Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não são consumidos. Se Deus não muda, e nem a sua criação, toda a sua criação foi perfeita e muito bom, principalmente a sua igreja primitiva, e como agia os primeiros cristãos, ou seja, a maneira de como eles agiam. Então, e você, amigo, o que você acha? O grande Deus criou a sua igreja como está escrito em suas palavras, perfeita. Será que o grande Deus mudou a sua igreja verdadeira, do jeito de ser? Então, amigo, veja que está escrito em Atos capítulo 4, versículo 32. Veja o que diz. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. Então você viu, amigo, que toda a multidão das pessoas que criam em Jesus, ou seja, das suas 7 igrejas, todas as pessoas tinham um só coração e alma, do povo inteiro e de todas as coisas lhes eram comum. Você sabe, amigo, o significado disso? Todas as pessoas tinham um mesmo entendimento das palavras de Deus, ou seja, todas as pessoas criam no seu Filho Jesus com um só coração, e todas as coisas lhes eram comum. Então, amigo, eu pergunto a você, será que Deus e seu Filho Jesus mudaram? E aceitam essa farsa que está sendo pregada ou anunciada em nosso tempo? Então, amigo, se Deus não muda, nem o seu Filho Jesus não muda. Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Veja o que diz. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, e eternamente. Então, amigo, o nosso Senhor Jesus, sendo o cabeça da verdadeira igreja, vamos raciocinar. Será que Jesus ia permitir essa barbaridade que chamam de evangelho? Então, amigo, se você entrar dentro dessas sinagogas e perguntar alguma coisa da Bíblia ou fazer alguma pergunta, você vai receber respostas totalmente ignorantes, ou seja, respostas absurdas. Então, amigo, veja, se você perguntar dentro dessas sinagogas ou denominações no mundo todo, ou seja, perguntar para os seus líderes ou para os seus falsos pastores, ou seja, anticristo. Então, por que não tem igreja igual como a primeira igreja, que era no tempo de Jesus e de seus apóstolos? Veja, amigo, o que seus falsos pastores e seus líderes, ou seja, cambada de ladrões,
Veja, amigo, o que eles respondem. Ah, porque vivemos em outro tempo. A igreja primitiva, ou os primeiros cristãos, traziam nos pés dos apóstolos e eles o repartiam. Agora os cristãos trazem e nós guardamos. Então, amigo, este líder de uma denominação que falou estava se referindo desta passagem que está escrito em Atos, capítulo 4, versículo 34, que diz: não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas vendiam e traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, amigo, se você sai perguntando nessas sinagogas por aí, ou seja, no mundo afora, você vai encontrar várias e várias respostas de diversas maneiras. Então, amigo, tem um certo pregador em nosso meio, ou seja, em nosso país, que sua exaltação é imensa, o absurdo, e fala abertamente que ele tem, ou seja, eu tenho todos os tipos de negócio, ou seja, todo tipo de empresa na terra, e diz com arrogância: eu tenho. Então, amigo, se este pregador que se exalta sabe tanto da Bíblia, será que não sabe que Deus condena esse tipo de coisa? Eu tenho, é meu. Em cada país eu tenho, é meu, tenho isso, tenho aquilo, é meu. Isso se chama exaltação. Então, amigos, esse cidadão fala tanto do Senhor Jesus. Aonde está a igreja primitiva? Veja como o Senhor mandou os seus apóstolos anunciar o Evangelho eterno em todo o mundo, até a sua volta. Mateus capítulo 10, versículo 5. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou dizendo, ou seja, Jesus deu uma ordem para os apóstolos executar: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos. 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. 7. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, e de graça recebeste, de graça dai. Agora, amigo, preste bem atenção neste versículo 9. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. 10. Nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Veja, amigo, como pregador levantado por Deus e por seu Filho Jesus, tem que ser simplesmente como uma ovelha.
e simplesmente como uma pomba. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 16. Veja o que diz: eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos, portanto seja prudente, como serpentes, e simples como as pombas. Então, amigos, já sabemos como que tem que ser pregado o verdadeiro Evangelho de Cristo, pois a ordem foi dada pelo próprio Cristo, e seus pregadores têm que ter a mesma característica de suas palavras, ou seja, da sua ordem, e também as mesmas características de sua igreja primitiva, que foi posta por Deus no primeiro século. Então, amigo, raciocinemos e paremos só um pouquinho para pensar e conferimos nas palavras de Deus, ou seja, na Bíblia. Será que vamos achar uma igreja igual à igreja fundada por Deus e seu Filho Jesus no primeiro século? Então, amigo, temos que entender que o Senhor Jesus ordenou, ou seja, deu uma ordem de como seria a sua igreja em nosso tempo do fim. Veja, em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 em diante. Veja o que diz: também, irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Deus, conhecida as igrejas da Macedônia. Versículo 2: porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza na sua generosidade. 3. Porque eu dou testemunho, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Então, amigo, você sabe o que se refere a estas palavras, ou seja, esses dois versículos? Então, amigo, a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então, amigo, a riqueza era de sua bondade e generosidade em seus corações, não de coisas materiais. Você viu, amigo, que foi devolvido o que eles tinham dado para ter igualdade na igreja de Deus e do seu Filho Jesus. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 13. Veja o que diz: porque não era para que os outros tenham alívio e vos sobrecargas, mas para que haja igualdade. 14. Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles que, de modo que na abundância daqueles que venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Então, amigo, agradecemos em nome de nosso Deus e de seu Filho Jesus e do Espírito Santo de Deus. Amém. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram
mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeiro